Olá, meu nome é Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal Lentes da Guerra. Aqui, nós mergulhamos nas histórias não contadas por trás das fotografias dos maiores conflitos que a humanidade já passou. E hoje, vamos explorar uma coleção que revela algo bastante incomum em meio à guerra e que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Mesmo em meio ao caos da guerra, o ser humano pode encontrar leveza e bom humor, e na parte 1 desta coletânea de fotos o que eu vou te mostrar é justamente isso. Então, se você também se interessa pelas histórias que a fotografia nos conta sobre o passado, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O que você verá nessas imagens não são cenas reais, mas sim encenações de soldados no fronte. Em meio ao conflito, você pode se deparar com registros de soldados alemães, alguns com um ar de seriedade quase cômico, já outros segurando objetos aleatórios e nada convencionais, como por exemplo nas fotos a seguir, onde você poderá ver soldados voando em aviões de madeira. A paisagem abaixo deles é um cenário pintado, mostrando campos de treinamento militar, como Doberitz e Neuamer, centros importantes de mobilização na Alemanha. Esses eram chamados estúdios de foto em acampamentos militares da Primeira Guerra Mundial. Eles eram montados por fotógrafos ambulantes que viam uma oportunidade de negócio. A proposta era simples. Por algumas moedas, um soldado podia posar em um cenário de mentira, tornando-se, por um instante, um audacioso aviador ou um destemido piloto de Zeppelin. A ironia é que a maioria desses homens passaria a guerra inteira enterrada em trincheiras, jamais sentindo o vento do alto. Em um tempo de espera, de tédio e de ansiedade, essa encenação era uma válvula de escape. Era a maneira de escapar, mesmo que por um segundo, da realidade. A fotografia nestes casos se torna um passaporte para uma vida diferente, uma vida de fantasia onde a guerra não é mais sobre morte e lama, mas sobre aventura e camaradagem. Observe agora a ironia das fotos a seguir. Nesta primeira imagem vemos soldados que se penduram do lado de fora de aviões ou zeppelins falsos, com um sorriso no rosto, uma seriedade encenada ou até mesmo a caricatura do medo. O texto em algumas destas fotografias, como a frase Flucht aus der Sandwüste Neuamer, fuga do deserto de areia de Neuamer, é uma piada interna sobre a dura rotina do campo de treinamento, com sua areia e sua monotonia. A fotografia, aqui, é a prova de que o tédio é tão perigoso quanto o inimigo. A necessidade de criar um momento de lazer e humor, de zombar da própria situação, era crucial para a moral das tropas em meio ao conflito armado. O riso em si era para todos como uma forma de resistência, um ato de sanidade em um mundo que te obrigava a ser uma máquina de guerra. Essas imagens eram frequentemente impressas como cartões postais e enviadas para os lares dos soldados. O que nos leva a pensar no que uma mãe, esposa ou namorada sentiria ao receber um cartão postal do seu filho, ou marido, pendurado de um avião falso com um sorriso no rosto. Teoricamente deveria repassar a mensagem de que ele estava bem, de que o humor e a esperança ainda estavam vivos dentro daquelas pessoas. Funcionava como um lembrete de que, por trás do uniforme ainda havia um homem de verdade, com sentimentos reais em meio a todo aquele caos. A era dos Zeppelins foi marcada por um fascínio tecnológico e uma certa arrogância militar. Eles eram a ponta de lança da engenharia e do poder de fogo da época. Mas apesar de fantástico, para a maioria dos soldados estar em uma daquelas fabulosas máquinas voadoras era apenas um sonho distante. O que nos leva justamente à fotografia de estúdio, isso porque ela permitia que eles se apropriassem dessa tecnologia, posando como tripulantes de Zeppelins como o famoso Victoria Luise. Note a pose de comando, o olhar para o horizonte, os acessórios forjados dos soldados. Tudo isso cria uma narrativa de heroísmo e glória que contrasta fortemente com a dura realidade do campo de batalha. Os soldados que posavam para uma dessas fotos podiam estar expressando uma aspiração, uma fantasia de grandeza em um mundo onde ele era apenas mais um e nunca de fato alcançaria esta realidade. É triste pensar desta forma, mas estas fotografias representavam um devaneio, um sonho acordado que jamais se realizaria, nutrindo esta fantasia no coração daqueles homens que diariamente eram esmagados pela pressão da guerra. Esses retratos não são apenas engraçados, eles são uma janela para a psicologia humana na guerra. Eles nos mostram a necessidade de reafirmar a nossa individualidade e nossa bravura, mesmo quando a realidade nos nega essa chance.
É o ser humano buscando o sublime no meio do mundano e o heroísmo no meio da servidão. A simplicidade desses estúdios é, por si só, um fato à parte. Olhe com atenção. Não são cenários de cinema, mas sim um amontoado de coisas improvisadas formando o que mais próximo poderia ser um avião da época. Pedaços de lona pintada, de forma grosseira, simulam nuvens e paisagens. E os adereços, tão precários, são a prova de que a imaginação foi a verdadeira ferramenta usada para criar essas fotos. Eles não precisavam de realismo, precisavam de um palco. Um palco onde pudessem, por um breve momento, ser outra pessoa. O que importava não era a veracidade da cena, e sim a emoção que ela evoca no coração daqueles homens. Aquele pedaço de madeira se transformava em um avião, a lona se tornava o céu, e eles, por um instante, eram heróis, aventureiros, ou apenas homens livres das amarras da guerra. E o que era mais importante, o que realmente contava, era a emoção que a foto iria despertar em quem a recebesse em casa. A mensagem não era de guerra, mas de vida. Esses retratos de recordação, colecionados com tanto cuidado pelo professor Christopher B. Steiner, não são apenas fotos de soldados. Olhe para esses rostos. São os rostos de irmãos, de amigos, de jovens com medo e com esperança. Cada ruga, cada sorriso, cada olhar sério é um fragmento de uma vida real, uma história de esperança e sobrevivência em um cenário de destruição total. São a prova de que a vida e a dignidade sempre encontram uma maneira de florescer, mesmo em um campo de morte. A fotografia, neste contexto, é mais do que um registro, é a voz dos que não podem mais falar. E essas imagens, apesar de sua aparente simplicidade, gritam em silêncio. Elas gritam sobre a amizade que nasce na adversidade, sobre o humor que se torna um escudo contra o medo, e sobre a coragem de continuar, mesmo quando tudo ao redor desmorona. São cicatrizes da memória, que nos lembram que a resiliência é um dos traços mais fortes do espírito humano. Elas nos forçam a olhar para o passado e a questionar não apenas o que aconteceu, mas como as pessoas sobreviveram a isso. O que vemos nessas fotos é a verdade mais crua e humana da guerra, a persistência da esperança. E se uma única imagem pudesse nos fazer entender a verdadeira dimensão de um conflito, não em termos de números, mas de humanidade? O que vemos aqui não é apenas um registro, mas um lembrete de que, por trás de toda a máquina de guerra, existem pessoas. Pessoas que se divertiram, que riram, que sentiram medo e, acima de tudo, que foram reais. A história é mais do que datas, ela é feita de rostos e momentos. Se você gostou desta análise e quer mergulhar ainda mais fundo nas histórias não contadas por trás das fotos de guerra, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar a parte 2 e os próximos vídeos. Sua ajuda é fundamental para mantermos viva a memória de quem viveu estes momentos.